Olá, Boa noite. boa Tudo noite, bem? tudo bem? Que bom. Aí, Bem, primeiramente, quero agradecer a todos que estão assistindo. É um grande prazer estar com todos. Meu nome é Eduardo Ozello. Eu queria me apresentar primeiramente. Eu sou estudante de naturologia do primeiro semestre na IMB Morumbi, no campus Vila Olímpia. E hoje estou com a Ananda. Ela é naturóloga e ela vai falar um pouquinho mais sobre a profissão. Você pode falar um pouquinho, Ananda, para o pessoal que está ouvindo? uhum. Sim, eu tô aqui tentando ver se a câmera tá bacana, né? Nunca fiz isso Ah, antes, né? Vou pode falar os falar. dois juntos, mas qualquer coisa aí você me avisa se não estiver bacana para vocês. Bom, meu trabalho com a naturologia, né, que eu desenvolvo no Rio de Janeiro, ele é integrado junto à minha especialização, né? Cada naturólogo tem a sua especialização, a sua própria, como é que eu posso dizer, essa própria paixão, né? Que pode ser medicina chinesa, como muitos naturólogos são. No meu caso, não é a medicina chinesa, né? No meu caso, é o alinhamento corporal, que é uma prática que trabalha alinhado com a visão biomédica, né? Só que de uma forma mais integrativa, onde ela observa que o corpo tem relação com o biopsicossocial, né? Com questões psicossomáticas, muitas vezes. E também sou apaixonada pelos idosinhos, né? Desde sempre, então eu estou fazendo uma especialização agora no momento em gerontologia. Nossa, Acho que é muito um bom. pouco do que eu faço prazer. É Uhum. bastante coisa. Nossa, eu acho que o pessoal deve ter ficado bem interessado nessas áreas. E antes de falar um pouquinho de cada uma delas, que eu tenho certeza que dá para falar bastante, na verdade, eu gostaria de perguntar, e eu tenho certeza que o pessoal também está um pouco curioso, devido à área ser nova, a muita especulação. Enfim, você pode falar um pouquinho para todos o que é a naturologia e por que você escolheu a naturologia, não é? Porque Uhum. algo de especial, se você puder falar um pouco, nossa, seria muito bom. Aham, claro, você como estudante deve ter escolhido também por algo que deve ter te tocado no coração, né? Para mim, Sim. eu já vi a naturologia em vários lugares, mas não fazia ideia de que existia um curso de graduação justamente no que eu estava buscando, né? Então, eu fiquei muito encantada de ver que existia um curso a nível de graduação com as práticas integrativas e já era algo que eu tinha tratado em mim mesma. Então, aos meus 14 anos, eu descobri que eu tinha tireoidite de Hashimoto Nossa, e estava para fazer a cirurgia, porque eu tinha vários nódulos na garganta. Então, assim, Edu, foi um processo intenso para minha família. Eu tinha uns 14 anos. E aí meus pais correram comigo para homeopatia, terapia floral, reiki, enfim. Foi várias muito. alternativas aí. Foi, a gente, né, buscou as alternativas, achando que eram alternativas, né? E hoje eles têm essa noção de que não são alternativas, elas são complementares, elas são integrativas, né? O sistema biomédico. E aí, em um ano, Edu, eu refiz meus exames todos para ver se eu realmente ia precisar fazer a cirurgia, se eu ia precisar tomar medicação controlada a vida inteira, né? Como a endócrino, que estava me acompanhando, ela disse assim: olha, agora você ainda não precisa, mas muito possivelmente você está entrando num quadro de hipotireoidismo e você pode precisar tomar. Aí não precisei tomar, né? Então, não Aê! precisei fazer cirurgia, não deu nenhum nódulo mais na garganta depois de um ano. Então, assim, meus pais ficaram impressionados com aquilo. E para mim foi. Sabe quando você tem a sociedade assim, dos seus sonhos, e aí você destrói aquele castelinho dos seus sonhos que você montou e você fica decepcionado? Eu fiquei assim, sabe, Edu? Eu pensei, caramba, Fácil. tudo aquilo que eu achava que ia funcionar não funcionou, e de repente essas práticas que eu considerava alternativa funcionaram, por que elas não são também integradas, né, ao sistema de saúde? Então, hoje minha grande luta é para que elas estejam cada vez mais no SUS, né? Então, por isso que eu escolhi a naturologia. Nossa, é uma boa causa, tanto atual e dá para ver como influenciou no seu passado. Até hoje, essa história sua, e que bom que você foi curado. Isso é um dos vários testemunhos que a gente vê das práticas alternativas, como funcionavam e ainda funcionam nos dias de hoje. Isso é simplesmente incrível. Hum. E agora que a gente entendeu um pouquinho o porquê que você escolheu a naturologia, você consegue falar para o pessoal que está ouvindo, você consegue dar um esclarecimento da naturologia, quase que uma definição nas suas próprias palavras, para que não haja confusão?
Se você puder falar. Claro, claro. Bom, vou dizer assim um pouco da época que eu fui estudante como você, né? No primeiro semestre eu entrei e pensei, puxa, naturologia, legal, né? Eu sou terapeuta, trabalhava já com Reiki desde os 13 anos, vai ser Ah, algo a mais. Só que eu entrei cheia, né? Eu entrei achando que eu sabia de tudo como terapeuta. E aí eu descobri que eu não sabia de nada, né? Que a naturologia, ela transpassa disciplinas de conhecimento, né? Então eu fiquei, nossa, como assim transdisciplinaridade, né? Que é isso? Que complexidade é essa que a gente está tratando, né? Então hoje eu percebo que o naturólogo ele trabalha com diversos modelos de atenção à saúde, né? Então a biomedicina é só mais um. Então quando eu entrei na curso eu pensei, puxa, a naturologia não é medicina, vai ser mais fácil, mais tranquilo. Hoje eu vejo que não, que é muito diferente disso, porque a gente não estuda só um modelo de atenção à saúde, não só a biomedicina, que a gente também estuda, né, como processos biológicos. Vocês estão aí tendo prova de ciclo de Krebs, eu fico, meu Deus do nossa, céu, nem me fala, que essa prova tá na dificuldade que cabeça era até para agora. que dificuldade que era para mim estar absorvendo esses conteúdos. E a diferença que fez, sabe, hoje, assim, como profissional, percebo essa integração da biomedicina a esses outros modelos de cuidado que são muito complexos, que é da medicina chinesa, da Ayurveda, da antroposofia, né? Alguns estudam também o xamanismo, enfim. Você vai ampliando o leque, você vai se especializando também, você vai vendo que não tem fim, né? Ou você começa a estudar, não para mais. Mas isso em toda a área da saúde, né? Porque quando você está tratando de um ser humano, você está tratando de algo complexo e não de uma máquina. E é muito importante a gente ter isso claro. E a naturologia, ela tem esse processo de humanização muito presente, né, nos seus cuidados. Então, a complexidade é levada em consideração, ou entendendo que não adianta eu tratar a dor de cabeça só pensando no sintoma da dor de cabeça, né? E sim investigar da onde vem essa dor de cabeça. E a medicina chinesa ela pode associar a dor de cabeça a diversas questões orgânicas, a diversas questões de desequilíbrio dos elementos, né? A antroposofia pode associar a uma questão, por exemplo, do nascimento, né? Que o intestino e o cérebro se comunicam, são partes de um mesmo tecido que originou, né, o sistema nervoso. Então pode ser que uma dor de cabeça seja algum sinal do próprio intestino, né, como foi o caso de uma interagente ontem, que ela acordou muito tonta, não estava entendendo o que estava acontecendo com ela, e aí ela descobriu que ela teve um desequilíbrio gastrointestinal. Então ela foi no banheiro, evacuou bastante, e aí passou a tontura. Ela falou, mas qual a correlação, né? E aí eu Ah, contei para ela um pouquinho dessa visão antroposófica, né? Do quanto o sistema nervoso, ele é visto, né, hoje na ciência como segundo cérebro, mas não só como segundo cérebro, mas sim também desse tecido que vem dessa mesma origem. Então, explicar a naturologia que não tem fim, né? Eu estou falando de vários conceitos para que, né, todos entendam que são medicinas muito diferentes, né, que a gente estuda, e a atuação vai depender muito de cada naturólogo. No meu caso, trabalho muito em consultório. Aqui no Rio, eu atendo em 4 consultórios diferentes, né? Então, tem consultório que tem um médico e que indica, mas ele não tem uma visão integrativa que eu percebi, então isso bem. acaba que não é tão bom para mim, mas ele indica, ele recomenda, né? Ele acredita no trabalho, né? Que, bom, Que já hoje não é uma é um questão de passo. acreditar, né? Hoje a gente tem evidências, né? Mas ainda assim tem aquelas pessoas que falam, não acredito, e são resistentes ao que as evidências vêm trazendo, né? De resposta, e as pesquisas têm crescido na área. E tem outro consultório que eu atendo que são fisioterapeutas, né? Outro que tem um naturopata, e aí o naturopata que ele é militar, e ele fez um curso que não existe mais hoje, que é um curso técnico, né, que existia da naturopatia aqui no Rio. E ele, então, é um querido, assim, é uma pessoa que ajuda muito no meu trabalho em consultório. Eu não sei se você quer me perguntar alguma coisa específica, eu estou falando muito, vou deixar você falar. Deixa eu aproveitar, você falou bastante coisa bem interessante e eu tenho certeza que surge uma certa curiosidade para os ouvintes agora. Eu reparei que você falou sobre pseudociência ou sobre o pessoal não acreditar muito. Você acha que isso é falta do pessoal conhecer o que é naturologia ou não conhecer muito bem as práticas? Você acha que você consegue mudar esse visual da naturologia, que não é só uma pseudociência? Acho que... Opa, caiu Ah, aqui, ó. caiu Da um pouco. internet.
É, Eu eu não não sei se você... consegui ouvir essa pergunta, Ah, desculpa, não não, fala tudo de novo. bem. É, eu vi que estava carregando um pouco. Então, deixa eu aproveitar e refazer a minha pergunta. Já que você estava falando sobre pseudociência e uma certa descrença que surge com as pessoas na nossa sociedade atual, isso, sem dúvida, é um desafio para você como naturóloga. E como que você encara esse desafio? Entende? Você tem que conviver com isso dia a dia, as pessoas desconfiando do seu trabalho, achando que você faz algo que não tem base científica ou que não funciona. Entende? Você pode falar um pouquinho como que é isso daí para você? Para Claro. naturologia. Eu me vejo como um ser muito político hoje, né? Então eu acabo falando bastante sobre também o cenário que nós estamos vivendo. Mas em consultório, a minha abordagem ela é muito pautada nas evidências que eu busco, né? Em livros, como, por exemplo, eu vou indicar uma planta medicinal, vou olhar o livro do Jorge Alonso, para minha referência, e vou olhar quais são as últimas publicações que tem tido sobre aquela planta medicinal, se sai alguma novidade até de contraindicação, efeito colateral que antes não existia, né? Como cada dia saindo novas pesquisas, então eu sempre dou uma olhadinha. Agora, outra coisa, além de observar essas evidências científicas que eu pratico muito é em mim, né? Então, tudo que eu posso aqui em casa, eu busco é um alimento, eu vou comer, ver como é que eu me sinto, né? Então, estou resfriada, vou ver se eu uso gengibre, ver se dá certo ou se piora, né? Às vezes não dá certo, não. Então é isso, sabe? É mais do que você ver as evidências, é você testar em você e ver que nem sempre aquilo que está parecendo tão evidente de fato vai funcionar para você, porque cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua singularidade. Isso precisa ser levado bastante em consideração. Então, eu abordo isso nos atendimentos. Então, às vezes a pessoa chega, eu coloco a lanterna na íris e falo, por exemplo, você tem intestino preso. Aí a pessoa, nossa, você é evidente. Aí eu, não, meu senhor, a iridologia é um sistema onde a gente observa através dos microsistemas o corpo inteiro. Então, a gente entende que é como um reloginho, onde tem vários graus. E aí você vê a cabeça, pernas, né, órgãos internos, é tudo espelhado na íris. E é ótimo que é um tecido conjuntivo, então não tem como você alterar, a não ser que você faça uma cirurgia. Você fez alguma cirurgia? Aí já aproveito e vejo se a pessoa tem alguma questão que possa alterar naquilo que eu estou trazendo, né, para ela de retorno. Então eu acabo desmistificando, né, a questão da pessoa, né, não conseguir entender e achar que é uma evidência, né, o que eu estou fazendo, que faz parte, né, a pessoa não tem aquele conhecimento. Agora, eu também, aqui no Rio, a gente tem uma rede, né, de práticas integrativas, que a gente chama Rede Pix RJ, e a articulação também é nesse sentido, né? Então, a gente tem vínculo com diferentes instituições de pesquisa aqui das universidades federais, estaduais, e a gente tem laboratórios de práticas integrativas, tem muitos profissionais de diversas áreas da saúde, porque não é só naturólogo que trabalha com as práticas integrativas, né? São vários profissionais que fizeram suas especializações, às vezes só em medicina chinesa, e se aprofundam muito bem no assunto, ou então Ayurveda, enfim. E fizeram mestrado, doutorado, e estão desenvolvendo também pós-graduações específicas em uma das práticas, o que tem sido muito rico para a gente. Então, acabo que divulgo, né, dissemino esse conhecimento, trazendo esses laboratórios, como também centros onde a pessoa pode estar indo investigar se aquilo que a gente está fazendo tem como até melhorar, inclusive. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Nossa, e muito bem respondido, na verdade. Eu achei muito interessante como você disse que você traz toda essa base científica para os interagentes e, além do mais, você vive a naturologia no seu dia a dia, até testando algumas coisas em si mesmo. E eu acho isso bem legal também. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco por que alguém procuraria o naturólogo. Por exemplo, em que momento a pessoa deve procurar o naturólogo? Deve ir ao naturólogo primeiro, ao médico? Deve deixar de ir ao médico, que é uma dúvida que surge muito. Então eu vou no naturólogo, mas agora eu vou dizer adeus ao médico. Então, se você puder esclarecer essas dúvidas que acabam surgindo na mente das pessoas, seria incrível. Claro.
Olha, eu vou te contar diversas experiências, tá? Tem uma do Lai Ribeiro, que é um médico que Conheço. trabalha com algumas práticas, né? Ele é daqui do Rio. E de vez em quando eu atendo alguém que acredita muito no trabalho dele e que é contra a medicina convencional. E aí, quando eu atendo essa pessoa, a primeira coisa que acontece é de eu questionar: como assim? Você não foi no seu médico, fez seus exames? Ah, não, porque eu quero tratar a hipertensão sem tomar medicamento. Não, tudo bem. Você quer evitar medicamentos, né? Mas nesse momento você está com a sua hipertensão altíssima. Você precisa tomar um medicamento controlado. Enquanto isso, a gente vai investigando o processo de saúde e doença. E aí a pessoa me traz artigo científico. Não, que o Lai Ribeiro me trouxe esse documento. E aí, assim, acaba batendo de frente, conflitando com a minha prática, né, em consultório, porque, ok, eu entendo que é importante desmedicalizar? Com certeza. Mas é importante a gente olhar para a origem e não ignorar o sintoma. Então, se a pessoa está com um sintoma de pressão alta, eu não vou deixar de dar um medicamento controlado. Agora, tem um outro interagente que ela faz acompanhamento com o médico e ela tem taquicardia, né? Ou melhor, já teve, né? Hoje ela nem tem mais. Então, assim, contar rapidinho a história dela. Ela tinha taquicardia, ela tomava um comprimido para pressão alta por dia, e ainda estava muito no início, e ela já tinha feito 2 anos de tratamento com psicólogo, e não estava dando certo só com psicólogo, e ela resolveu buscar naturologia. E ela gostou muito de ver o olhar do naturólogo, que parece um pouco com a psicologia, mas ela gostou dessa abordagem integrativa que a gente carrega. Então, ela sentiu um resultado que ajudou no tratamento com o psicólogo, onde ela conseguiu trazer outras questões, onde ela entendeu que ela tinha medo de morrer e que esse medo de morrer gerava um aumento da pressão arterial. Ela ficava em alguns momentos com taquicardia, podia estar subindo numa escada rolante com taquicardia sem entender nada, né? Então ela começou a observar a mente dela junto comigo, com prática meditativa, começou a tomar alguns florais relacionados a essas questões para trabalhar o ciclo de vida e morte, né? Como ela lida com isso. Aí depois a gente descobriu que ela tinha diversas síndromes do pânico, de questões associadas à infância, né? A antroposofia, ela trabalha com a autobiografia, né? Que você observa que a infância se repete, às vezes, em diversas fases da sua vida, como traumas, e que se você não aprender a lidar com isso, você vai estar sempre gerando esses picos. Então, no caso dela, eram picos hipertensivos, né? E aí a gente começou a tratar, ela deixou de sofrer essa síndrome do pânico. Conclusão, Edu, em uns 2, 3 meses de tratamento, ela reduziu pela metade a medicação, e não foi algo que eu recomendei, tá? Eu deixei o médico dizer. E o médico percebeu que ela não precisava daquela dose toda. Então, é sempre em parceria, né? O trabalho do natrólogo te respondendo com, né, a equipe multiprofissional, no caso dela, com o médico e o psicólogo. O psicólogo teve muito mais facilidade para estar lidando com o processo dela, tá entendendo de fato o que estava desencadeando todo esse processo, que foi uma angústia para os dois, né? Não estavam conseguindo, né, se ajudar. E ela engravidou, né? Ela tinha um filho, então ela tinha medo de morrer e deixar um filho, né? E aí de repente veio outro filho. E aí? O médico falou: olha só, agora você não vai poder tomar nenhum medicamento para pressão por conta da sua gravidez e tudo. Ela: Nanda, será que eu vou conseguir? Trabalhou a segurança dela interna também com os florais. E foi ótimo, ela não precisou. E aí, olha, Edu, já fazem 3 anos. 3 anos. E ela, Tá. 3 anos. Aí ela voltou no consultório e pensei: caramba, será que voltou tudo, né? Aí fiquei, né? Caramba, será que eu cumpri com a minha missão enquanto profissional? Ela me procurou por outras questões. Ela entendeu para que buscar um naturólogo? Para se conhecer, para se autocuidar, e para identificar a origem de diversas questões. Então, ela me buscou por outras questões, estava passando por um momento profissional, de reflexão, de reconexão com o propósito. Então, muito legal você ver que as pessoas, elas, quando conseguem ser atendidas por um naturólogo, né, conseguem ser receptivas a esse atendimento, o quanto elas conseguem estar criando um vínculo, né, que é diferente de um vínculo terapêutico de um psicólogo, né. É um vínculo de uma interagência mesmo, né? Onde você entende que quanto mais você estiver disposto a olhar para você mesmo, mais você vai estar também conseguindo se trabalhar, né, enquanto pessoa. Então, acho que é isso.
Nossa, mas que lindo Talvez você relato. tenha outra experiência nesse sentido. Ah, do Laí Ribeiro, eu acredito que. Opa, acho que travou um pouco. Deixa eu ver. Acho que travou, pessoal. Deixa eu ver aqui se a internet volta. A internet tá boa. Ananda, acho que travou um pouco. Opa, voltou. Voltou, você parou na parte do Laí Ribeiro. Acho que agora voltou. Isso. Fiquei aqui pensando que acho que a principal experiência que eu gostaria de trazer é realmente da pessoa que acha que vai conseguir a solução para o milagre dela, né? Isso não é milagre, né? Então, essa história do Laí Ribeiro eu quis trazer para que fique responda um pouco, né, essa pergunta, e também é do caso da Interagente, que buscou toda a equipe multiprofissional e do avanço que a gente conseguiu ter, né? Essa pessoa do Laí Ribeiro não voltou mais, assim, ela voltou mais uma vez, aí viu que, de fato, não vai falar para desmedicalizar, então eu vou continuar indo só no Laí Ribeiro. Ok, não é para isso que ela deve buscar a gente, não é para dizer assim, eu vou buscar a Nanda, vou buscar o naturólogo para conseguir um milagre de não tomar aquilo que o médico me diz para tomar. Não, você deve ir se você quiser se conhecer, se você quiser se cuidar. E não foi para isso que as pessoas buscaram um naturólogo nesse caso, tá? Então, por isso é importante partilhar, que há uma confusão, né? Produtos naturais, imagina, né? Vamos usar só os tratamentos naturais para tratar a dor do cotovelo sem pensar de onde vem a dor de cotovelo. Não é para isso. Essa mentalidade, não é, que as pessoas costumam pensar unicamente nos sintomas, e isso é algo que a gente cresce aprendendo assim. E se você pudesse falar um pouquinho dessa relação com o seu trabalho, você trata unicamente só os sintomas, entende? Como que é essa relação de parte emocional, de dores físicas, como que é a relação no seu trabalho como naturóloga? Tá, no meu trabalho, assim, acredito que cada naturólogo tenha monte a sua clientela de acordo com as suas especializações, né? Então, eles me buscam muito por questões osteoarticulares, né? Principalmente porque são pessoas mais velhas, né? Eu atendo mais adultos e idosos. E muitas vezes essas questões osteoarticulares estão relacionadas com a forma como a pessoa lidou com a vida, a postura de vida que ela adotou até chegar ali e que muitas vezes não está correspondendo com aquilo que ela mesma está buscando. Então, às vezes, a pessoa acabou de mudar de um caminho profissional, né, ou está fazendo um esforço para mudar porque não é mais aquilo que ela acredita, e aí está cheio de dor física, porque o corpo mesmo já não dá conta mais de estar naquele lugar, naquele espaço de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa chega com uma hérnia de disco, com alguma questão que eu utilizo essa prática manipulativa, né? E vejo que influencia muito na segurança da pessoa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega no consultório e fala, olha só, fica de pé para mim e observa como você está pisando no chão. Você observa que você não pisa com o pé, metade do pé no chão? Aí a pessoa, mesmo, nossa, eu quase não piso no chão, eu piso só pela borda. Aí, ok, então já faço uns testes, né, bem práticos. Eu coloco a pessoa na maca e vejo, você quer trabalhar essa insegurança, né, que você trouxe, ou o que for, né? Eu tô dando um exemplo aqui, né? Sim. Eu quero me consolidar nesse novo caminho que eu tô adotando. Aí a pessoa olha de novo, depois, pros pés, e fala, caramba, eu nunca pisei tão bem no chão. E a pessoa sai com outra consciência corporal, assim, do atendimento. Ela sente que ela, de fato, ela mudou a postura de vida dela em uma sessão. Só que, assim, eu deixo bem claro, não é milagre. Então, não é, assim, uma consulta que vai te ajudar. Estou impulsionando para que você possa gerar essa mudança que você quer ver em você mesmo. Agora, se semana que vem você continuar se colocando dessa forma insegura por conta de, sei lá, identificamos que são medos do passado, que já incomodaram, questões mal resolvidas, né, ou enfim, não praticar uma meditação, né? Tem uma meditação bem interessante para pessoas que sofreram traumas, por exemplo, onde você coloca a pessoa num palco escuro, né? Você pede para ela mentalizar isso e colocar uma pessoa que
que mais incomodou na vida dela, mais gerou mágoas e que pode ter gerado aquela questão dessa insegurança, por exemplo. E aí começa a conversar com essa pessoa nesse palco escuro, aí a pessoa começa a chorar durante essa mentalização, né, essa meditação conduzida, vamos dizer assim. E aí, dali por diante, já acontece uma mudança. Né? Ela começa a se comportar diferente, não só com as outras pessoas, mas também ela começa, às vezes, a quebrar gelos com essa relação que não estava tão legal. Né? Então, essa prática de educação em saúde é o que diferencia, né, o nosso trabalho. Então, não adianta eu chegar e te dar um carinho, né, num consultório, e você contar sempre com aquele carinho e não buscar se dar carinho no seu dia a dia, porque a gente vai ficar ali 1 ano, 2 anos e não dá certo, né? Então, as pessoas ficam me questionando bastante que, diante da conduta de outros profissionais, a gente é muito enfático, né? Pelo menos eu tenho a personalidade muito forte, né? Eu digo para a pessoa, olha só, não estou aqui não quero o seu dinheiro. Eu quero, claro. Você está pagando a consulta hoje, você está tendo um valor pessoal para você, está agregando, que ótimo, é para isso que eu estou aqui. Agora, eu não quero ficar 1, 2 anos recebendo seu dinheiro, eu quero que você me indique para outras pessoas, olha, resolvi a minha questão, vai lá também, você também vai resolver, é para isso que eu quero, né? Então, a pessoa costuma ficar muito nessa zona de conforto, né? Então, quando eu trago isso, a pessoa, ela se sente fora dessa zona de conforto, né? Caramba, ela não vai mais querer me atender, então o que eu faço para mudar, né? Então, para ela não viciar nesse cuidado, né? E onde ela recebe, por exemplo, essa manipulação e buscar se cuidar com esses trabalhos, por exemplo, realiza um trabalho de grupo na UERJ, né? E aqui a gente trabalha com yoga, meditação, educação somática, diversas práticas de educação corporal, né, de conscientização, para que a pessoa possa verificar no seu dia a dia, quando ela está sentada na frente do computador, a forma como ela está se relacionando, né, com as pessoas, a forma como ela está se posicionando fisicamente, até a forma como ela está respirando, né, tudo isso é importante. Então, a naturologia acaba sendo uma filosofia de vida também, que as pessoas acabam adotando para si. Falei um monte. Nossa, mas muito, muito perfeito. Assim, eu gosto como a naturologia tem esse intuito de não só, eu fiz a consulta, agora o interagente vai para casa da mesma maneira que entrou no aspecto emocional, mas ele vai ficar com aquilo na cabeça, de querer mudar, de querer ter uma outra visão, uma outra cosmologia, se eu posso até assim colocar. E eu achei interessante que você começou a falar um pouco sobre o seu público-alvo, mas não chegou a entrar muito a fundo. Então, antes de chegar propriamente nisso, você pode falar um pouco da sua especialização, antes de chegar no público-alvo? Uhum. Claro, o alinhamento corporal é uma prática que foi desenvolvida por um médico ortopedista que ele ficou muito angustiado com a visão biomédica, a forma de tratar o ser humano de forma fragmentada, né? Você é ortopedista de quê? De joelho, de pé, de braço. Assim, pera, o ortopedista tem que ter um lugar específico? Pera, por quê? Se eu vou tratar a coluna dela, a coluna tem relação com o joelho, com o pé e vai influenciar nisso, por que eu devo me especializar só naquela região, né? Então, muitas vezes você vê uma pessoa, né, um profissional que acaba perdendo essa noção de integralidade e complexidade do ser humano. Então, ele foi uma dessas pessoas que questionou e começou a estudar mais a fundo a anatomia, biomecânica, e dissecando cadáveres, ele via, puxa, se eu tocar aqui nessa vértebra, aquela dali também se move, e assim foi, né? Então, tive a oportunidade de fazer esse curso, tem outros naturólogos também que fizeram, mas são poucos, né? Então não posso dizer, nossa, a maioria dos naturólogos trabalha com isso, não, são pouquíssimos. E aqui no Rio só eu trabalho com essa prática, né? Não tem nenhum outro profissional de outra área que eu conheço que trabalhe, né? E, bom, então eu entendo que, de acordo com esse conhecimento que ele me trouxe, agregou para mim de uma forma muito singular por eu ser naturóloga, né? Se fosse um fisioterapeuta, eu, de repente, pensaria só na visão biomédica, biomecânica e pararia por aí, né? Mas eu faço diversas correlações psicossomáticas, né? Como eu te trouxe, algumas questões, né? Onde o pé pode ter uma relação com a insegurança, né? A forma como a pessoa pisa no chão
E como é que ela vai pisar na metade do chão, né? O pé vai pisar pela metade, ela vai ter segurança? Pode ser que tenha, mas pode ser que seja um sinal de insegurança ou um sinal de medo, né? A pessoa está contraindo os dedos. Eu atendi uma interagente, uma senhorazinha, que ela vivia contraindo os dedos. Ela falava, não sei porquê, do nada eu contraio, quando eu vejo já estou com o dedo contraído, e eu não sei que gatilho que foi que me deu para eu contrair. Faço psicólogo, não consigo identificar. Aí comigo ela percebeu que ela se colocava em alguns lugares tímida, então ela gerava essa contração. Em alguns lugares... Opa, acho que travou aqui. Travou, deu uma travada agora. Deixa eu ver se é a minha internet aqui. Deu uma travada aqui, mas a internet tá boa. Voltou? Voltou. Estava falando da senhorazinha, então. Aí hoje ela percebe que, né, quando ela se sente exposta, ela contrai o dedo, então ela tem tomado alguns florais por conta disso e tem meditado, né, ou seja, buscado a educação e saúde para evitar essa contração. E aí com o alinhamento corporal também a gente melhorou muito a estrutura dela, que ela sente muita dor nos pés, no tornozelo. Então é algo que, né, eu tratei de forma paliativa e também buscando integrar para que a pessoa, né, ela não venha a sofrer de novo com essas dores, né? Então, não sei se ficou claro para ti a minha especialização, né, nesse sentido. É algo assim que a gente ainda está pesquisando muito, a gente tem que trazer muitas evidências nesse sentido, porque não é uma prática manipulativa como a quiropraxia, que é muito agressiva, né? Ao contrário, ela é muito sutil. Você parece que está mexendo com uma peça de Lego, né? Só que no caso é um livro cheio de sentimentos, cheio de questões, né? Então às vezes você vê uma coluna muito curvada aqui na região torácica e você percebe que a pessoa guarda raiva, guarda todos os sentimentos do mundo, e aí por isso ela parece que ela estufa, né? Então quando você alinha, você acaba colocando para fora, a pessoa fala, Nanda, da última sessão pra cá eu falei tanta coisa que eu nunca tinha falado na minha vida e foi tão bom, tão libertador. E aí você vê assim, o quanto que o corpo ele te induz também a se comportar de forma diferente, né? Naturalmente. Aí se você trava, você não quer gerar essa mudança, né? Isso acaba te gerando outros conflitos. Então a pessoa precisa estar de fato disposta para realizar essa interagência, né? Então, se você tiver alguma dúvida ainda da minha especialização, fico à disposição. Nossa, eu adorei esses relatos porque mostra muito como o nosso corpo fala, entende? Querendo ou não, nossas expressões não tem como a gente guardar, não é? Isso é constante no nosso dia a dia. E sim, na verdade, eu tenho mais uma dúvida sobre a sua especialização. Quanto tempo durou a sua especialização? A duração? Olha, eu vou te dizer que ele é muito não convencional. Então, no caso, eu considero que eu fiquei 2 anos. Porque assim, Edu, você aprende conforme você assiste cada caso. Porque ele não fala assim, olha, você vai ficar aqui, você vai ver 10 casos e já aprendeu. Não, você vai aprender pro resto da sua vida. Que cada pessoa é única, você nunca vai ver um pé igual, você nunca vai ver um ombro igual ao outro. Então, é importante que a pessoa veja cada caso diferente e absorva o seu tempo. Então, acredito até que eu absorvi bastante rápido, não tem a ver com as cobranças de Reishi, né? Reishi eu não sei falar, não tem a ver não, mas dá para relacionar, tá? Mas não é esse o trabalho não, Igor. Mas é isso, sim. Então, no meu caso, eu acredito que em 2 anos eu me senti confiante para atuar com isso, né? Então, eu ficava só assistindo, fazia algumas manipulações junto com ele, e fiquei nesse tempo. Então, não foi um curso onde eu tive um momento com várias pessoas ali, com umas 7, 10 pessoas, não foi muita gente, né? É um público seleto, porque justamente é uma prática que exige muito cuidado, o professor precisa ficar ali monitorando. Mas eu fiquei muito tempo também só acompanhando os atendimentos que ele fazia para a população, de uma forma geral, só eu e ele ali, né? Ou o outro naturólogo também, o Guilherme Frugoli, que é aí de São Paulo, que também o acompanha sempre que possível, né? Então, é isso. Se ele estiver aqui no Rio, eu vou querer assistir. Tem 10 anos que eu trabalho, mas eu vou querer assistir, porque é isso. Cada vez que eu assisto, mais eu aprendo. E assim como qualquer prática da naturologia, também funciona desse jeito. Sim. E, nossa, com essa diversidade de práticas e aprendizado,
parece que tem um campo muito, muito grande na naturologia. Como você disse no começo da nossa conversa, vai aprendendo e simplesmente não tem fim. E tem alguma outra prática, alguma outra meio que pós-graduação, se assim posso colocar, que você gostaria de fazer e você acha que iria agregar muito e talvez até recomendaria para os naturólogos, falar, olha, eu acho que isso seria muito bom para a gente. Sim, é como o próprio Igor colocou aqui no chat, né? Gerontonato. Que assim, eu não vejo outros naturólogos indo fazer a pós-graduação que eu estou fazendo de gerontologia. E é muito interessante porque eu estou terminando, né, se a pandemia deixar, essa pós-graduação, e sempre que tem uma aula, né, com um grupo, eu faço perguntas que as pessoas olham para mim e ficam, quem é você? O que te fez pensar assim? Eu nunca tinha pensado de uma forma tão integrativa antes na minha vida. E aí as pessoas, né, os profissionais, sejam médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, né, que tem diversas áreas lá, fazendo curso junto comigo, eles ficam impressionados com a nossa abordagem, né? Então, um professor trouxe sobre as doenças crônicas, né? Então, eu coloquei algo até que nós tivemos na apresentação agora no nosso Conapix, né? Que foi uma mesa de doenças crônicas e as práticas integrativas, né? Como é que podem contribuir para isso? Contei esse relato, né, de alguns interagentes que deixaram de tomar medicamentos e o professor ficou um pouco resistente no início, aí depois viu alguns artigos que eu passei e ficaram todos assim impressionados, né? Então, é interessante que a gerontologia, ela é uma área ampla do conhecimento, né? Porque você precisa estudar o idoso como um todo, né? Você não vai estudar só o pé, a cabeça. Então, tem tudo a ver com as práticas integrativas e com a naturologia, você ir por esse caminho, assim como se especializar em saúde da mulher, saúde do adolescente, saúde da criança. E eu não conheço outro naturólogo que tenha seguido ainda esse caminho. Eu vou gostar muito de conhecer, se de repente tiver, para a gente trocar figurinha nesse sentido. Então, eu assisti um vídeo, até recomendo para vocês, tem um documentário chamado Envelhecência. E esse documentário, ele mostra, assim, idosos, assim, quebrando paradigmas do que é envelhecer, né? Tem muito idoso que fica, ai, tô velho, não presto mais para nada, né? Parece assim, fica super acomodado. E aí esse documentário, ele traz muito, assim, que eu vejo da interagência, né? Que é assim, olha só, tem idoso aqui que aprendeu a surfar aos 56 anos, tem idoso que pula de paraquedas aos 70 anos. Nossa. Envelhecer é uma condição natural, mas você escolhe como você quer envelhecer, né? Você quer envelhecer na adolescência ou, né, tendo um quadro saudável ou um quadro senil, né? Então, você escolhe como é que você quer, né? De alguma forma, é claro, que você também pode ter passado por algum trauma na sua vida, algo que você não tenha como reverter totalmente, mas que você ainda possa melhorar a sua qualidade de vida. E aí o naturólogo, naturalmente, também consegue estar tratando com essas práticas, né, de meditação, de yoga, educação somática, dessa saúde mental, conectando com o corpo para que a pessoa possa, inclusive, se reabilitar um pouco mais, junto com o fisioterapeuta, que trabalha muito com a reabilitação e ajuda muito os idosos, né? Tem instituições de longa permanência, né? E LPI, que você vê o fisioterapeuta aí como um ponto bem importante nessa atuação multiprofissional. E aí o naturólogo, né, ele integrando esse sistema, né, ele acaba conectando esses profissionais, né? Então, às vezes, você vê o médico num cantinho, o fisioterapeuta em outro, aí o fisioterapeuta passa umas práticas respiratórias, e aí você não vê a conexão com aquilo, das disciplinas, e aí o naturólogo chega e fala, legal, sabe aquela prática respiratória da fisioterapia? Vamos fazer agora também algo parecido com a meditação, e aí vamos linkar com o educador físico que fez aquela outra prática ali de movimento, e aí os profissionais acabam também criando um diálogo maior entre si. É muito legal ver isso. E o que eu acho... O Igor fez uma pergunta, né? Vou responder. O que eu acho da expressão melhor idade? Olha, eu estou desconstruindo isso na minha vida. Achava que era bom falar, mas no meio da gerontologia a gente vê que não, né? Porque assim, por que é melhor idade? Não existe isso, uma idade melhor do que a outra. Existem idades com processos diferentes. É um preconceito meu achar que eu estou na melhor idade porque eu estou aposentado, por exemplo. Às vezes a pessoa está aposentada, mas ela está precisando se reabilitar de um monte de coisa, justamente, né? Aquilo que eu trouxe, da pessoa às vezes, puxa, eu percebo que aquela prática profissional estava só me adoecendo, estou mudando de vida, estou
me reconectando com o meu propósito, quero trabalhar com outra coisa. Às vezes a pessoa não descobre isso, ou descobre um pouco tarde, a ponto de ter que lidar com certas questões de artrose, osteopenia, enfim. E ela acaba tendo que aceitar esse processo também. Aceitar e ser gentil consigo mesmo é um processo também que a gente trabalha muito em consultório com esses idosos. E é isso, assim, não é a melhor idade. Você tá velho mesmo. Tá velho. E aí? Tudo bem, faz parte da vida. Envelhecer faz parte, né? Eu tô envelhecendo, você também tá envelhecendo. Você tem quantos anos, Dudu? Eu tenho 18. Agora eu tenho 18. Então, aí você, vamos dizer assim, que pela visão biomédica ainda não está envelhecendo. Você ainda está em fase de crescimento até os 21 anos. Depois dos 21 em diante, menino. Ai, travou. Mas opa, acho que travou aqui. Pera. Deu uma pequena travada. Deixa eu ver aqui se é minha internet. Ixi. A minha internet acho que tá boa. Aqui tá conectado. Opa, voltou. Voltou, assim. Já estava aqui, volta pra gente, Edu, volta. Então, você ainda não está envelhecendo, né? Mas pela visão biomédica. E aí, quando você completa 21 anos, né? Dos 21 em diante, a gente já considera pela visão biomédica que a gente está envelhecendo. Então, até a visão biomédica já reconhece que nós já estamos ficando velhos aos 21 em diante. Então, tanto que para a medicina chinesa mesmo, se você quer engravidar, né, enquanto mulher, ter um filho, dizem que o melhor ponto de vitalidade é dos 21 aos 28 anos, né, para a mulher engravidar. E por quê? Justamente porque essa questão do Qi, né, já vai estar um pouco mais complexa ao longo, né, da idade. Então, dos 28 anos em diante, eles entendem dessa forma. É claro que isso é muito antigo, pode ser que hoje tenha sofrido alguma alteração, né? A nossa sociedade moderna hoje tem muita tecnologia, como a luz mesmo. Então, a gente pode fazer outros estudos com evidências, pensando nessas hipóteses, né, de mudança nesse sentido. Mas tem isso escrito, né, dentro da filosofia do taoísmo e do budismo, que a energia ela é diferente, sim, e isso também é uma questão de envelhecer. Nossa, eu achei interessante essa visão de envelhecer, porque tem todo o aspecto também de qualidade de vida, também quando a gente envelhece. Às vezes uma pessoa muito, muito mais velha do que eu tem uma qualidade de vida infinitamente melhor do que eu tenho aos 18 anos. Exatamente. Isso é algo que a gente levar em consideração também. E uma outra coisa que eu acho muito válido a gente comentar, eu vi você falando sobre um pouco de taoísmo, de energia, de Qi. Eu não sei se todos que estão acompanhando reconhecem essa linguagem que a gente está utilizando aqui. Então, se você puder falar brevemente, eu sei que é um assunto que acaba abordando muita coisa, mas de uma maneira simplificada, se você puder explicar para o pessoal. Claro. Você, como estudante, está doido para saber mais, né? Não diz nada. Tá pegando uma casquinha já para saber. Então, eu gosto muito de falar em consultório mesmo, para as pessoas entenderem, né, o trabalho do astrólogo, de uma forma prática, né? Então, quando você olha para o céu, o que você vê? Você vê, às vezes, sol, às vezes nuvens, às vezes lua. E a medicina chinesa, né, se você olhar o símbolo do Yin e Yang, ele tem também o claro e o escuro, que representam o sol e a lua. E aí esse sol, ele tem relação, muitas vezes, com um movimento de expansão, de alegria, né, de extroversão. E a lua já tem uma relação mais com movimentos femininos, de fechar, de introversão, de timidez. Entendi por causa da pergunta do Edu. Vocês têm prova de fundamento amanhã, tô vendo aqui, hein? Mas não é a sua prova, não, né?
Tudo bem, tudo bem. E aí nós temos também, aí no caso já não pensando na medicina chinesa, nós temos as nuvens, né? Mas o que seriam as nuvens? Pensa nos pensamentos que nós carregamos, né? A gente são como nuvens. Então eu gosto de falar no consultório disso, né? A gente tem uma nuvenzinha de pensamento, desapega, volta para o momento presente, deixa a nuvem passar. Essas nuvens muitas vezes trazem preocupações, ansiedade, coisas que a gente quer tá sonhando pra gente, e isso não é o momento presente. Então, para o budismo, né, isso é entendido dessa forma. A gente precisa buscar o caminho do meio, né, onde a gente entende que tanto um extremo quanto o outro não vão nos agregar. E para a medicina chinesa, quando você vê o yin e o yang, né, tanto você ir para um extremo onde a maior parte do yin, né, da parte branca do desenho, ela é preenchida, é um extremo, né, muitas vezes. E quando a maior parte preta é preenchida, isso também é um extremo. Ou seja, a gente não pode ser nem muito sol, nem muita lua, né? É bom que a gente equilibre isso, né? Porque a gente está num planeta onde tudo muda o tempo inteiro, e você achar que tudo é permanente é totalmente errado, né? Porque tudo é impermanente. Então, você vai hoje ali, sai, pega um sol, você entra em contato com a planta, e aí você vê que a natureza ela está se transformando. Então amanhã você vai, já é outra planta, já é outra árvore, né? Ela já está com alguma coisa diferente, uma fruta caiu. Então não tem como você, né? Tem a expressão do Heráclito, né? Que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Porque o próprio movimento do rio ele se transforma constantemente. Então, quando a gente entende, né, a nossa natureza interna de que nós também sofremos isso, nós também, em alguns momentos, vamos estar tristes mesmo, isso faz parte da vida, a gente deve aceitar isso, ao invés de repudiar, de gerar um apego, uma aversão, que é algo que vai ser muito mais doloroso, né? A gente também não deve se apegar aos prazeres, né? Como a alegria excessiva, que se torna uma euforia. Então, a gente entende pela medicina chinesa que, a nível emocional, né, isso vai prejudicar na nossa saúde física. E no budismo também tem essa correlação, né, desse ciclo de impermanência. Então, você, vamos supor, está apaixonado por uma pessoa, você está sofrendo, você quer esquecer aquela pessoa, mas você não consegue, porque você está apaixonado, e ok, aceite aquela paixão, porque aquela paixão vai passar. Pode durar 1 ano, 2 anos, mas vai passar. Às vezes a gente é impaciente, a gente fica, ai meu Deus, mas será que vai passar mesmo? A gente fica descrente, mas acredita, tudo passa, tudo se transforma. E a única certeza que a gente pode ter, que é algo que eu digo muito para os meus velhinhos, é a da morte. É a única certeza que a gente tem. Porque estar vivo é algo assim que a gente tem o tempo inteiro dúvidas, né? Porque a gente tem dúvida se a gente está se alimentando bem, a gente tem dúvida se a gente está cuidando bem da nossa saúde mental. Aí a gente acorda amanhã um pouco resfriado, a gente já não está tão legal assim, então a gente está sempre mudando. Então, percebo também, aprendo muito com os idosos, né? Porque eu percebo que a gente tende a desqualificar, né, o idoso hoje. Então, você vê numa aldeia indígena o quanto eles veem os idosos como sábios, né? E aí Sim. A gente entende que o idoso ele traz essa sabedoria natural, então eu busco resgatar isso com as pessoas que eu atendo. Já estou finalizando, tá? E aí, o que acontece? Eu percebo que essa sabedoria que eles trazem, eles já se conectando com essas medicinas tradicionais, eles se sentem contemplados, e eu aprendo muito com eles, né? Então, não é porque você é naturólogo que significa que você não vai aprender com a pessoa que você está atendendo. Eu aprendo muito, aprendo demais. E o quanto que também eles têm essas experiências, às vezes, não elaboradas também, às vezes têm ressentimentos, eles remoem questões do passado. Então, eles olharem para isso com essa reflexão que essas filosofias trazem é muito importante. Nossa, muito bem falado. Deu um show, assim, um ensinamento enorme pra gente. Eu acho que a realidade mesmo é que nós somos eternos aprendizes, né? E a gente vai aprender no dia a dia das nossas vidas, com certeza. E agora, devido ao tempo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta que talvez vai, assim, vai querer falar um pouco mais, mas eu acho que não vai poder, entende? Mas assim, tá, tudo bem. Assim, pelo menos na minha opinião, mas assim, como que você vê a naturologia, por exemplo, no Brasil, daqui a uns 5 a 10 anos? Como que você acha que vai ser a situação, o crescimento, tanta parte social?
do ponto de vista das pessoas? A gente vai ver mais naturólogos em nossas cidades? Qual a sua sincera opinião sobre isso? Nossa, é uma grande projeção, né? Eu busco viver um dia de cada vez. E agora, nesse período de quarentena, antes do que nunca, A né? gente tem de cada dia, né? Mas é claro que a gente tem os planos a longo prazo, eu tenho aqui o meu quadro de tarefas e o meu sonho é que aqui no Rio a gente consiga abrir curso de graduação numa universidade pública, né? E está tudo caminhando para isso. E eu vejo isso acontecendo não só no Rio, eu vejo isso se expandindo, né? Agora com o Conapix, que nós tivemos em abril, eu percebo grandes portas se abrindo para a nossa profissão. E eu digo nossa profissão, não dos naturólogos em si, porque nós somos apenas uma chave desse processo, porque nós temos diversos profissionais de outras áreas da saúde que trabalham com alguma prática integrativa específica que colaboram muito para a nossa prática, porque eles entendem a nossa visão e eles também buscam atuar de alguma forma simplificada com alguma prática e acabam nos encaminhando, e também quando a gente encaminha eles entendem muito bem, porque, por exemplo, eu não entendo muito de medicina chinesa, então quando eu preciso, né, recorrer à medicina chinesa, às vezes a pessoa me pede uma sessão de acupuntura melhor, né, mais aprofundada. Travou aqui. Travou. Deixa eu ver. Peraí. Voltou. Até Você linha de falou da parte raciocínio. de acupuntura antes de travar. Assim, então, eu trabalho com acupuntura, mas eu não me considero uma super master acupunturista. Então, eu não fiz nenhuma especialização voltada especificamente para acupuntura, né? Eu vi durante a graduação várias práticas da medicina chinesa, entrei em contato com isso. Mas quando eu percebo que a pessoa lá se responde bem à medicina chinesa especificamente, eu encaminho esse interagente para um fisioterapeuta, um médico. Aí eu vejo de acordo também com os profissionais que eu conheço da rede e também de acordo com o que faz mais sentido para aquela pessoa, né? Se ela está precisando de um acompanhamento médico, clínico também, uma acupuntura, e de repente seja mais interessante indicar para um médico, né, que vai conseguir olhar para essa integralidade com esse olhar clínico diferenciado, se a pessoa precisa se reabilitar, então de repente um fisioterapeuta seja mais indicado, né, que vai trabalhar com a acupuntura com esse olhar biomecânico muito mais aprofundado. Então eu vejo daqui a 5, 10 anos, assim, é uma pergunta bem complexa, muitos cursos de pós-graduação em práticas integrativas específicas e muitos cursos de graduação em naturologia no país, porque hoje a gente vê tantos laboratórios e ligas de práticas integrativas, como aqui no Rio, a gente tem na Unirio uma liga de práticas integrativas que começou com a enfermagem, hoje a gente conta com estudantes de nutrição, de outras áreas, e eu vejo isso crescer muito, né? Para que eles possam ter vários cursos de pós-graduação ali dentro, de práticas integrativas específicas, e quem sabe também não um curso de graduação em naturologia, né? Eu vejo isso construindo naturalmente, né, no nosso país. Então, não é algo assim forçado, é algo que a própria população, ela tá, conforme ela conhece, conforme ela entra em contato, conforme aqui na live, né, ela começa a se informar um pouco mais, ela começa a querer adotar esse tipo de cuidado mais integrativo, né, e claro que alinhado à medicina biomédica, né, porque é algo que acaba me atrapalhando quando eu vejo, né, alguns profissionais trabalhando de produtos naturais e abolindo a medicina convencional, porque acaba que esses profissionais eu não consigo nem trabalhar junto muitas vezes, né? Porque é difícil o diálogo, é difícil, né? Eu indico uma coisa, ó, procura o seu médico, vamos trabalhar alinhados aqui para a gente trabalhar essa questão crônica, né? Controlada do diabetes, e aí busca um outro profissional e fala, não, esquece tudo que essa profissional falou, sabe? Isso até viola o código de ética do profissional, sabe? Você não pode dizer para uma pessoa parar de tomar uma medicação que um outro profissional indicou, né? Isso não é legal. E uma outra coisa que me incomoda hoje, que eu vejo a gente trabalhando bastante, é, por exemplo, passei com um iridólogo outro dia, ele falou várias coisas, aí eu vou ver e a pessoa não tem tanto estudo, tanto conhecimento, ela precisaria fazer um curso mais aprofundado. Então eu vejo isso hoje também na grande rede Pix, né, que a gente tem, eu vejo isso sendo mais lapidado. Então, esses cursos não tão formativos, deixando de existir, né, e sim sendo adotados cursos mais a nível de pós-graduação, né, daqui a 5, 10 anos, e alinhados com o consórcio, né, de saúde integrativa que nós temos.
e o ObservaPix, que são as nossas instituições de pesquisa de práticas integrativas, e que eu vejo que estão ganhando muita força, porque estão com muita gente pesquisando e muitos naciólogos que vêm, né, inclusive compondo, né, o consórcio, e isso é feito para todos nós, né? Não é feito... A gente tem que lembrar que a gente não está construindo uma profissão para a gente mesmo, a gente está construindo para a população, e quando a gente está pensando na visão, a forma como foi estruturada a medicina, né, deixa eu ver quantos minutos a gente tem o quê? Uns 5 minutinhos, mais ou menos, né? A gente vê que a medicina ela acabou se tornando muito monopolizada, né? Onde tudo você precisa passar na mão do médico. E aí você acaba que deixa de aproveitar toda essa equipe multiprofissional que atua e pode contribuir para o atendimento daquela pessoa. Então, quais são esses interesses, né, que ela está seguindo? Não são os interesses da população, né? Muitas vezes são interesses da indústria farmacêutica, são interesses de uma corporação específica, e isso acaba não agregando valor à nossa população, que hoje tem, né, se mobilizado bastante em prol das práticas integrativas. Então, eu vejo que daqui a 5, 10 anos nós vamos ter uma equipe mais do que multiprofissional, sabe, Edu? Eu tenho estudado sobre equipes transprofissionais. Olha que legal. Já tem uma nova palavra aí. Que aí você não tem só que lidar com o outro sem entender o mundo do outro. Né? Então, você tendo uma equipe transprofissional, você entende que você pode ser líder em um momento específico que aquela pessoa esteja passando, e em outro momento pode ser que um outro profissional seja líder daquele mesmo interagente, daquele mesmo paciente. Enfim, você entender que a pessoa que precisa cuidar, ela é o centro da atenção, né? E não nunca o profissional. Eu não posso me colocar como superior no meu consultório, vou dizer para você largar o seu evangelho que está te fazendo mal. Não, você sabe o que faz bem para você, e eu estou aqui só para te dar um suporte, né? Você vai largar o medicamento porque não funciona, porque a minha medicina diz que não funciona, mas eu nem pesquisei, nem sei. Então é complexo, né? Então a gente deve estar sempre olhando com atenção e vigilância para aquilo que está sendo indicado por outro profissional, claro, ter os cuidados, mas não desqualificar sem antes estudar e se aprofundar no assunto, né? Fazer esse olhar, esse pensamento crítico, né? Sim, sim. Nossa, seria um futuro muito bonito esse. Todos os profissionais trabalhando juntos e visando o que a gente mais quer, na verdade, que é a saúde do paciente, do interagente. É para isso que estamos aqui, na verdade. As outras coisa que eu vejo, que eu acho muito importante também compartilhar, é que a nível mundial a gente está sendo referência já de alguma forma, e vejo a gente sendo cada vez mais referência por ter um curso de graduação bem consolidado no Brasil, e vejo também a cultura indígena tomando uma proporção muito maior, partindo do Brasil, né, para os outros países também, onde a gente entende que tem uma cultura do Brasil também de medicina, que a gente antes não olhava. Então eu vejo isso também crescendo de alguma forma. Ano que vem nós vamos ter o Conapix voltado para medicina indígena. Nossa, esse crescimento é incrível. Eu percebo isso, como a gente está crescendo nesse aspecto mundial. E em breve eu acho que todo mundo vai conseguir ver isso também. Olha, devido ao tempo, está parecendo para mim que você tem alguns, acho que 40 segundos antes da live terminar. Eu só queria dizer que foi um prazer ter esse momento, esse bate-papo, assim, essa troca de ideias. Acho que todos os ouvintes ficaram extremamente interessados. Então eu quero agradecer muito por isso. E você gostaria de falar alguma coisa, acrescentar? Olha, seja a diferença que você quer ver no mundo, sabe? É uma frase que eu busco colocar bastante em prática, e pense sempre em conhecer o seu vizinho, em conhecer o seu bairro, né? Se conectar para que você possa ver a realidade